Ó, tem um ex-zagueiro havaiano que tá na ilha de férias. Repórter Ian Cel falou com ele. Quem será? Vamos pra entrevista? Fala, Ian! Oi, Mancha. Quero ver se você adivinha com quem eu vim bater um papo hoje. Vou te dar algumas dicas. Manezinho, cria do Avaí, tá brilhando no futebol de Portugal e eu tenho certeza que a torcida do Leão da Ilha tem saudade dele. Sabe de quem que eu tô falando? Arthur Chaves veio aqui bater um papo com a gente hoje. Arthur, obrigado, viu? Vamos bater um papo legal, Ian. Obrigado. Para Fial, pode empatar. É disso mesmo do remate. Mais uma grande defesa de Domen Grill. Recarga de Roberto e é Arthur Chaves quem nega o golo. O Penafiel ameaça ir de que maneira o golo do empate? Arthur, tu completou teu primeiro ano aí de experiência numa temporada diferente no futebol europeu. Eu queria que tu explicasse pra gente como é que tu se sentiu quando chegou primeiro essa oferta do Acadêmico de Viseu e como é que tu se sentiu nessa primeira temporada no futebol português? Com certeza, quando chegou a oferta, eu fiquei muito feliz porque é importante para o jogador se sentir valorizado, né? E chegar ofertas, chegar propostas, as negociações mostram que a gente está sendo bem valorizado. E a adaptação lá foi tranquila, cara. Foi tranquilo. Os primeiros jogos um pouco diferente do que eu estava vivendo aqui na Série A. Tem uma diferença tática, mas técnica também. Mas logo depois me adaptei e foi embora, foi tranquilo. Cara, se a gente pudesse aprofundar mais, tu falou que sentiu um pouco essa diferença técnica, tática, tudo que tinha lá. Tu fez 35 jogos na temporada, marcou um gol. Se pudesse aprofundar mais, quais são essas principais diferenças que tu sentiu? Cultural, até questão de gramado, preparação, tudo? Quando me faz essa pergunta, cara, eu sempre comparo muito a Série B de lá com a Série B daqui. Então, às vezes os jogos são muito físicos, tem muito contato. Às vezes é aquela coisa de ter um centroavante grande e dar um chutão pro centroavante, sabe? Claro que tem clubes que jogam com a bola no chão. A gente era um clube que procurava jogar com a bola no chão pela nossa qualidade, pelo investimento que foi feito no nosso time. Mas com certeza eu comparo muito com a Série B e por isso que eu falo essa diferença que eu senti quando eu vim de uma Série A para jogar uma segunda Liga de Portugal. Então eu senti um pouco de diferença na chegada, mas depois me adaptei. Cara, a gente tem um problema aqui no Brasil que é principalmente essa diferença de gramado, eu diria. Por exemplo, aqui na Ressacada, você jogou um tempão no Avaí, a Ressacada tem um gramado bom. Mas, bom, vocês jogaram a Série B, subiram em 21. Mas até na Série A mesmo, a gente tem muita diferença de gramado, alguns não tão bons. Isso é diferente na Europa, principalmente, até na segunda liga, que a gente pega uma Série B, que aqui principalmente a gente tem gramados assim, muito ruins. Assim. Na sua maioria, os gramados são muito bons, não dá para reclamar. Teve uma fase até do nosso gramado que estava muito ruim por conta das chuvas, choveu assim um mês sem parar e acabou com o nosso gramado, mas depois eles fizeram a recuperação, então não dá para reclamar dos gramados lá, com certeza. Onde a gente treina também, a gente treina num lugar muito bom, que tem um campo muito bom mesmo, e é isso que a gente espera quando a gente sai do Brasil, né? Tu cresceu aqui no Avaí, se acostumou talvez com a torcida, com a tua cidade, tudo, tu é daqui de Floripa. O que tu sentiu de maior diferença, assim, seja na relação cultural, até de como o torcedor português lida com o time da tua cidade? Lá é uma cidade pequena, né? Tem 80 mil habitantes, então a torcida, comparando com a do Avaí, a torcida do Avaí é maior, a torcida do Avaí faz uns barulhos, mas lá é uma torcida que abraçou muito o nosso time. Eu me senti muito abraçado pela cidade, pela torcida, mas tem essa diferença por conta, acho que, do tamanho da cidade. Em questão de estrangeiros lá, como é que eles recebem? Tem mais jogadores brasileiros no Viseu? Como é que foi o teu recebimento lá por parte também do plantel? Eu fui extremamente bem recebido. Tem eu e mais 6 brasileiros e os portugueses, alguns até se parecem brasileiros, que fazem piada e tentam falar igual a gente. É até engraçado, mas nesse quesito não tive problema nenhum. Fui muito bem recebido na cidade, no clube, pela diretoria, então foi super tranquilo esse quesito. A questão do idioma, assim, a gente sabe que lá eles falam português também, mas tem algumas diferenças, principalmente no futebol, questão de termologias, assim, que eles falam, gramado é relvado, adeptos, enfim. Pra ti foi tranquilo? Às vezes tinha que cutucar um brasileiro assim e perguntava o que é essa palavra, mas nada demais também, assim, nada, tipo, não é um alemão da vida, não é uma língua muito difícil de se entender. E no começo, só prestar um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de atenção, que tu consegue entender o que eles estão falando de forma bem tranquila. Cara, e a tua relação com a cidade em si? Tu cresceu em Floripa, cidade litorânea, cidade que tu acostuma viver a tua vida inteira, se mudou para outro país, outra cultura, outra vivência lá e também uma região serrana. Como é que foi a tua adaptação também na cidade? É um pouco diferente, né? A gente acorda todo dia ver o mar, ver a praia, e lá eu acordava e via montanhas, da minha cidade ali dá pra ver a Serra da Estrela, que é onde neva, em Portugal. E aí eu via neve assim da Serra da Estrela, é um pouco diferente, mas logo se adapta também. E o que eu comentei com meus amigos também, que logo que eu cheguei aqui em Floripa,
cheguei no aeroporto e já senti aquele cheiro de maresia, pensei, pô, tô em casa. Tu chegou a jogar com neve lá? Como é que foi a experiência? Não cheguei a jogar com neve, não cheguei a jogar com neve. Quando eu fui jogar nessa cidade que tem neve, não estava nevando. Cara, apesar de ser um time da segunda liga, vocês foram muito longe até na Taça da Liga, acabaram perdendo para o Porto na semifinal, mas como é que foi essa experiência também de enfrentar um time dos mais alto escalão da Europa, né, hoje em dia? Foi sensacional, cara, foi sensacional mesmo. Pude jogar contra o Pepe também, tá com ele ali em campo e ver ele reclamando com o juiz, ver o posicionamento dele, a gente aprende muito, então foi uma experiência maravilhosa. E a gente foi realmente muito longe nessa competição, nosso time era qualificado, foi uma pena a gente ter perdido para o Porto. Taticamente, o que o Arthur, que saiu daqui, do Avaí, na época com o Eduardo Barroca ainda, aprendeu jogando no futebol europeu? Eu acho que eu aprendi muito com o Jorge Costa, que era o nosso treinador lá, que ele era zagueiro, ele foi zagueiro do Porto, foi campeão da Champions League. Então ele tinha muito para passar pra gente como zagueiro, sabe? Como campeão da Champions League, como a experiência que ele tem, tudo que ele viveu. Ele até falou um dia, muito do que o Pepe sabe foi comigo que ele aprendeu. Então eu pensei, pô, também quero aprender contigo. Para essa próxima temporada, o Viseu vai ter um investimento um pouco maior. Teve a chegada do Vitor Martins, agora novo treinador. Como é que vocês estão em questão de expectativa, até para tentar um possível acesso? Que vocês chegaram perto, inclusive, essa temporada. A expectativa é alta, né? O sonho de subir para a primeira divisão sempre existe. A gente deu na trave nessa última temporada. E agora com a chegada do novo treinador, eu particularmente não conheço ele pessoalmente. Jogamos 2 jogos contra os times deles, foram 2 jogos difíceis. Então a expectativa está alta e o sonho continua, com certeza. Arthur, voltando um pouco agora, fazendo exercício de memória, eu queria que tu explicasse melhor assim, qual o legado que o Avaí deixou para a tua carreira, desde a base até a tua chegada ao profissional. Cara, eu sou extremamente grato ao Avaí, né? Porque passei 10 anos lá da minha vida, foi lá que eu aprendi a jogar futebol, foi lá que eu aprendi a ser quem eu sou. Então eu sou extremamente grato ao Avaí, não tenho nem palavras para descrever o sentimento que eu tenho pelo Avaí, não só como torcedor, mas como pessoa também, como gratidão pelos funcionários, pelos treinadores, pelos preparadores físicos, por todos que passaram lá e ajudaram um pouco a construir a minha história. Qual que é a tua principal lembrança aqui do Avaí, seja em campo ou mesmo na arquibancada? Cara, em campo, com certeza a principal lembrança foi aquele acesso contra o Sampaio Corrêa, que a gente saiu perdendo de 1-0. E interessante porque eu sempre via a invasão de campo de fora, né? E aí, quando acabou o jogo, a torcida começou a invadir. Foi uma experiência, assim, indescritível, porque eu via aquilo de fora e estava vivendo aquilo ali dentro, sabe? Então foi muito legal. Cara, ano passado tu começou o estadual ainda como titular, acabou depois ficando um pouco no banco, na fase de mata-mata. Mas quando começou a Série A, tu encarou um contexto competitivo muito mais alto, até do que estava acostumado, já como titular. Como é que foi para ti encarar essa mudança tão repentina? Eu queria que tu falasse um pouco também do quanto o professor Eduardo Barroca acabou sendo importante também no teu desenvolvimento como jogador. Eu sou extremamente grato ao professor Eduardo Barroca, né? Ele me deu essa confiança para jogar. Eu tinha 21 anos na época, agora eu tenho 22. E como qualquer garoto, às vezes a gente comete erros, como qualquer pessoa, às vezes a gente comete erros. Mesmo cometendo erros, ele ia lá e me botava no jogo seguinte e isso vai ganhando confiança, sabe? E jogar a Série A foi sensacional, aprendi muito, muito mesmo. Com certeza tem uma diferença muito grande do catarinense para a Série A, né? Mas assim que pegou o ritmo na Série A, o nosso time também estava encaixado, estava jogando com jogadores experientes, estava jogando com o Bressan, com o Cortez, com o Bruno Silva, com o Vladimir. Então isso também gera confiança para poder fazer um bom trabalho. Cara, como é que tu sentiu? Tu acabou tendo que sair, o nosso calendário que é diferente do europeu, tu acabou tendo que sair no meio do campeonato. Como é que ficou o sentimento do Arthur, torcedor, olhando de longe, não podendo ajudar? Eu acompanhei, né? Torci todos os jogos que era possível por conta do fuso horário, mas todos os jogos possíveis eu acompanhava, torcia, mandava mensagem para os meus amigos que ainda estão no Avaí, que estão jogando ali, e sempre passava aquela palavra de, pô, vamos nessa, vai dar, vamos conseguir, sabe? E sempre na torcida por eles. A tua relação com o clube hoje é muito boa ainda. Eu vi que tu foi a 2 jogos, agora na Série B, o clube te recebeu também. Como é que é essa tua relação hoje? Receberam todos, como eu falei, todos os funcionários ali me receberam muito bem, os meus amigos me receberam muito bem também, todos, tipo, desde o porteiro, Marcelinho ali, até o presidente me receberam muito bem ali no clube. Cara, pra gente finalizar, o Arthur criança começou lá no Avaí, começou com 10, 11 anos lá no Avaí, né? 11 anos. 11 anos, O Arthur de 11 anos pro Arthur de hoje, qual foi o teu maior aprendizado nesse tempo todo dentro do esporte? Cara, é difícil falar o maior aprendizado. Eu acho que se juntar tudo que eu vivi, dá um aprendizado muito bom. E eu penso, cara, eu tenho 22 anos, eu ainda tenho mais, talvez, 10, 15 anos de futebol de alto rendimento para jogar, se tudo der certo, se Deus quiser. Então eu fico pensando tudo que eu ainda tenho para aprender nesses 10, 15 anos, tudo que eu ainda tenho para evoluir, sabe? Acho que a gente tem que ter os pés no chão sempre e não achar que sabe tudo, porque a gente ainda tem muito para aprender.
Cara, tu é um cara muito novo ainda. O que tu tem de objetivo na carreira ainda? E não sei, imagino, não sei se tu pode falar sobre o assunto, mas se chegou alguma proposta para te sair, chegou a avaliar? Durante a temporada tiveram alguns rumores, assim, mas isso daí tudo eu deixo com os meus empresários. E a gente sempre sonha alto, né? Quando eu era criança, botava a cabeça no travesseiro e sonhava em jogar na ressacada, pelo profissional do Avaí, conseguir, sonhava em fazer um gol, conseguir. Então, os sonhos a gente vai sonhando e se atingir, a gente fica bem feliz. Tá certo. Arthur, seleção brasileira, quem sabe, um dia? Tá longe, mas quem sabe um dia. Deixa eu querer. Obrigado, valeu.